Olá, meus queridos alunos, amigos e simpatizantes do nosso canal da Autoescola, sejam todos muito bem-vindos. Profilo Mendes aqui mais uma vez e hoje eu vou trazer um vídeo especial para vocês com algumas questões novas que estão caindo lá na prova teórica do Detran. São questões novas, são questões inéditas que estão caindo, mas antes, claro, já se inscreve aqui no canal, deixa o teu like, deixa o teu joinha, não esquece de comentar de qual cidade, de qual estado vocês estão vendo estes vídeos. Lembrando e reforçando que aqui neste vídeo vocês têm a pergunta, a resposta correta em verde e apenas uma alternativa errada em vermelho. E essas são questões novas, são questões inéditas que estão caindo. A primeira dela diz o seguinte: a figura abaixo representa uma manobra de ultrapassagem. Então, ele está dando o desenho ali, está dizendo que a faixa central é em linha amarela. Notem que é uma faixa contínua. Se é uma faixa contínua, é proibido realizar a ultrapassagem. Nesse caso aí, está ocorrendo uma infração de natureza gravíssima, que é ultrapassar em linha contínua. Então, ele pergunta, esta manobra, resposta correta, em verde, é considerada infração de trânsito, porque neste trecho a ultrapassagem é proibida. Ultrapassar aonde tiver linha amarela contínua é uma infração de natureza gravíssima. Não esqueçam que toda vez que a faixa central for na cor amarela, está indicando fluxos de sentidos opostos. E toda vez que a faixa central na cor amarela for uma linha contínua, sem interrupções, é proibido realizar uma ultrapassagem. Então, neste caso, é considerada infração de trânsito, porque neste trecho a ultrapassagem é proibida. É considerada infração de trânsito porque neste trecho a ultrapassagem é proibida. Essa outra questão, até pouco tempo atrás ela caía bastante, este mesmo desenho, mas ele perguntava dos refletivos no centro da faixa. E como ele diz ali que é sentido duplo, então tanto indo quanto vindo as faixas do centro, na questão anterior que caía, estava na cor amarela. Só que aqui a pergunta é um pouquinho diferente, diz o seguinte: a figura abaixo representa um trecho de rodovia de pista simples e duplo sentido de circulação. Tá? Se é duplo, então essa faixa central é amarela, muito semelhante ao desenho anterior que nós vimos. É sinalizado com taxas para melhorar a visibilidade da pista. E aí ele diz o seguinte, a pergunta é: os elementos refletivos indicados com o número 1 pode ter a cor. Sempre, pessoal, no sentido contrário, notem que se vocês olharem da esquerda para a direita, se vocês deitarem o celular de vocês, se vocês conseguirem, né, fazer isso, claro, vocês vão ver que a faixa esquerda lá, onde está o número 1, do lado de cima, é na cor vermelha. E do outro lado, notem que ele não está apontando o mesmo lado, tá? Ele está apontando a parte de trás do tachão. Também será na cor vermelha. Então, o elemento refletivo indicado no número 1, nas duas situações, vai ser na cor vermelha. Eu coloquei, pessoal, essa figura para tentar ilustrar para vocês o que ele está pedindo na questão. Então, vocês olhando a via como está na foto ali de frente, vocês podem ver que do lado esquerdo, refletivo, aonde ele pediu ali no número 1, sempre será na cor vermelha. E na direita, sempre será na cor branca. E quando vocês girarem, vocês estiverem vindo no sentido contrário, vai permanecer do mesmo jeito como mostra ali no número 1 na linha de baixo. Na esquerda vai continuar da cor vermelha e na direita vai continuar na cor branca. Como ele está pedindo do lado esquerdo indo e do lado esquerdo vindo, do lado esquerdo sempre será na cor vermelha. Se caso perguntar o centro, notem que o centro é na cor
branca. Caso peçam do lado esquerdo, sempre vai ser na cor vermelha, do lado direito vai ser sempre na cor branca. E se cair essa questão perguntando nos dois casos, nas duas situações, do lado esquerdo sempre será na cor vermelha. Tanto indo quanto vindo sempre será esquerda, cor vermelha, direita, cor branca. E quando for sentido duplo, o centro, tanto indo quanto vindo, sempre será na cor amarelo. Tanto que, na outra questão que cai, eu dou um macete, uma dica. Ele vai pedir as 4 cores. É sempre importante lembrar que as duas do meio sempre vão ser amarelo e amarelo. Independente qual a primeira ou qual é a última cor, no centro, na outra questão, sempre será amarelo e amarelo. E se cair essa questão perguntando das taxas ou dos tachões da lateral esquerda, tanto indo quanto vindo, sempre vai ser na cor vermelha. E da direita sempre será na cor branca. Essa outra questão, pessoal, também tem figura. Diz o seguinte: a figura abaixo representa um trecho de via com duplo sentido de circulação, como foi os 2 casos anteriores, tá? Duplo sentido de circulação, a faixa central será sempre na cor amarela. E dele pergunta o seguinte: as linhas indicadas pelos números 1 e 2 devem ser pintadas respectivamente nas cores. Notem bem, sentido duplo, as 2 linhas vão ser amarelas, tanto indo quanto vindo, elas serão na cor amarela. Tanto indo quanto vindo, cor amarela. O que vai mudar é que na linha de cima, no sentido de quem está vindo da direita para a esquerda, é permitida a ultrapassagem. E na linha de baixo, de quem está indo da esquerda para a direita, é proibida a ultrapassagem. Mas em ambos os casos vai ser amarelo e amarelo. O que vai mudar é que quem está na faixa de cima poderá realizar uma ultrapassagem e quem está na faixa de baixo não poderá realizar uma ultrapassagem. Mas como ele diz que a via é de sentido duplo, portanto, tanto indo quanto vindo, será sempre na cor amarela. Via de sentido duplo, as 2 faixas são na cor amarela. Se tivesse só uma faixa contínua ou só uma faixa seccionada, tracejada, ou 2 faixas tracejadas ou 2 faixas contínuas, independente da configuração da faixa, as cores sempre serão amarelo, 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 quando for pista de sentido duplo, faixa central na cor amarela. Essa outra questão aqui, pessoal, ele está dizendo: parada obrigatória é uma placa D. A parada obrigatória é aquela placa de regulamentação que realmente está escrito parada obrigatória. Tanto a parada obrigatória quanto de a preferência são placas vermelhas, são placas de regulamentação. São placas vermelhas. São todas as placas que ditam regras, obrigações, proibições e restrições na utilização das vias. Parada obrigatória é uma placa de regulamentação, que vem de regra. RED. Lembrem da palavra RED. RED é vermelho. Vermelho é regulamentação. Então, toda vez que vocês verem uma placa vermelha, uma placa RED, RED vem de regulamentação, que é essa placa que eu coloquei aí, ó. Parada obrigatória. É uma placa de regulamentação. Regulamentação. Já neste outro caso aqui, notem que ele está dando para vocês 3 placas. Ele não quer saber o significado da placa. Ele quer saber a função da placa ou a que grupo ela pertence. Então, diz assim: segundo suas funções, as placas abaixo, pela ordem, são classificadas nos seguintes tipos. Olhem pela cor, gente. Essa questão é completamente dedutiva. Por quê? O significado da placa 1 e da placa 2 tem que ser o mesmo.
e da placa 3 tem que ser diferente, certo? Então, vocês têm advertência, advertência e regulamentação. Amarelo, amarelo e vermelho. Advertência, advertência e regulamentação. Advertência, advertência e regulamentação. Amarelo, amarelo e vermelho. Ele não está perguntando o significado, ele só quer saber a sua função ou a que grupo ela pertence. Então, advertência, advertência e regulamentação. Nessa questão, nós já temos duas placas de regulamentação, que são todas as placas vermelhas que ditam regras, restrições e obrigações na utilização das vias. É muito importante vocês entenderem o significado de cada uma. No primeiro caso, vocês têm o desenho de um carro. O desenho de um carro, ele simboliza todos os veículos automotores no geral. Moto, carro, ônibus, caminhão, todos os veículos automotores. Quando tiver o desenho do carro, ele está generalizando. Ele está falando e fazendo referência a todos os veículos automotores. Já a figura ao lado é a figura de um caminhão, certo? Caminhão é o quê? É um veículo grande. Então, toda vez que tiver o desenho do caminhão, ali a traseirinha do caminhão, ele está se referindo a veículos grandes, veículos de grande porte, certo? Então, no primeiro caso, todos os veículos automotores têm que ficar para onde? A seta está apontando para a direita. Então, a placa R23 significa conserve-se à direita. Quem? Todos os veículos automotores, porque o desenho do carro, ele simboliza, ele faz referência a todos os veículos automotores no geral. Já do lado, que tem o desenho do caminhão, significa o quê? Os veículos grandes, os de grande porte. Quem são? Ônibus, caminhões e veículos de grande porte. Mantenham-se aonde? À direita também. Então, são duas placas de regulamentação, que são todas as placas vermelhas, que ditam regras, obrigações, restrições e proibições na utilização das vias. No primeiro caso, todos os veículos automotores conservem-se à direita. E no segundo caso, ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita. Esta outra questão aqui, fazia tempo que não caía, mas voltou a cair. É uma placa de advertência. Todas as placas amarelas são placas de advertência, que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Até aí, tranquilo. Bom, temos um ciclista, certo? Então, é alguma coisa relacionada com o ciclista. Só que não é trânsito de ciclistas, por quê? Notem que na figura existe a presença de uma faixa. Significa que existe uma sinalização, existe uma passagem sinalizada de ciclista, ou seja, tem uma ciclovia, uma ciclofaixa ou algo assim. Existe um local específico que está sinalizado. Então, a placa A30B com a presença de faixa significa passagem sinalizada de ciclistas. Passagem sinalizada de ciclistas. Essa outra aqui também, notem bem, a placa A29. Também é uma placa de advertência que adverte sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Notem que vocês têm um carro, o carro está passando em algum lugar e notem que quando ele passa, ele joga, ele espirra, ele atira alguma coisa. Atira o quê? Pedrinhas, cascalho. Então, esta placa significa o quê? Projeção de cascalho. Significa que existe um lugar onde esse carro vai estar passando que tem várias pedrinhas soltas e quando ele passar existe uma grande possibilidade de existir projeção de cascalho, ou seja, ele jogar esses cascalhos. Então, esta placa A29 adverte projeção de cascalho, projeção de cascalho, projeção de cascalho. Essa outra aqui também, essa inclusive eu já coloquei em algumas questões anteriores aqui no canal. A placa A38 significa o quê? Ela está dando metros.
tá? Só que notem que ela tá medindo de uma ponta na outra. Significa a largura até o limite máximo indicado na placa. Primeiro, vamos interpretar a placa. Largura, pessoal, vai ser medido, por exemplo, você olhando o teu carro de frente. Do canto esquerdo do para-choque até o canto direito é a largura, certo? Do teto do teu carro até o chão é a altura. E da placa dianteira até a placa traseira é o comprimento. Neste caso, é a largura até o limite máximo indicado na placa. Significa o quê? Que ali na frente vai existir uma ponte, uma via, qualquer coisa que você só poderá passar até o limite que ele deu ali na placa. Ou seja, se a sua largura for até 3 metros, você vai passar tranquilo. Então, a largura até o limite máximo indicado na placa. O limite máximo indicado na placa é o quê? 3. Se é 3 e você for maior que 3, infelizmente, você não vai poder passar. Se a largura do teu carro, do teu caminhão, do teu veículo, do para-choque, considerando o para-choque da frente, do ponto esquerdo até o ponto direito, for maior que 3 metros, infelizmente, você não vai conseguir passar. Então, essa placa A38 significa largura até o limite máximo indicado na placa. Largura até o limite máximo indicado na placa. Essa outra aqui também caiu bastante esses últimos dias e ele está indicando o quê? Também é uma placa da advertência, mas é uma placa bem dedutiva. Por quê? Vocês têm o quê? Uma criança chutando bola. Bom, primeiro, vamos dizer que nós não saibamos que seja uma criança, mas existe alguém jogando bola. Normalmente, a gente refere-se a quem? Quem fica brincando jogando bola? Crianças. Então, essa placa com uma criança ali e o desenho de uma bola, significa que existem crianças, tá? Provavelmente a gente vai analisar assim, existe um local onde existem crianças brincando. Mas como não existe o termo crianças brincando, a placa A34, ela vai advertir o quê? Que nesse local tem crianças, certo? Notem que diferente da placa de bicicleta, essa não tem faixa. Então, não existe um local limitado para crianças. Isso significa apenas que existem crianças no local. Viram a diferença? Eu vou colocar as duas juntas aqui para vocês entenderem melhor. Notem aqui, pessoal, a comparação entre a placa A34, que é apenas crianças. Tem o desenho ali da criança, de uma bola, e são apenas crianças. Não existe um local específico, um local sinalizado, certo? É só a placa e a criança. Pronto, acabou. Já notem a diferença da placa de baixo, que é a A30B. Tem o desenho de uma faixa na placa, ali onde o ciclista tá, tem uma faixa, tem um local específico, ou seja, tem uma passagem sinalizada de ciclistas. Notem que na própria placa tem a presença da faixa. Então, na placa de cima, onde tem a criança jogando bola, é apenas crianças, certo? Já na placa de baixo, onde tem o ciclista, tem o desenho ali de uma faixa. Tem uma sinalização, tem um local específico pro ciclista. Então, a placa A30B significa passagem sinalizada de ciclistas. Placa A34 é apenas crianças. Placa A30B, passagem sinalizada de ciclistas. A34, crianças. A30B, passagem sinalizada de ciclistas. Ok, pessoal, finalizamos aqui então mais esse vídeo com questões inéditas, questões novas da prova teórica do Detran. O meu muitíssimo obrigado de coração a todos vocês que assistiram este vídeo até aqui. Desejo muito sucesso, desejo muitas bênçãos e, claro, se você não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever, deixar teu joinha, teu like e, claro, compartilhar esse canal com todos que vocês sabem que precisam deste conteúdo.